presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e Caio Márcio Nogueira Soares, por motivo de férias. Portanto, convocados os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para substituição e composição do quórum, respectivamente. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 19 da sessão ordinária do dia 5 de junho de 2012. Então, considero aprovada. Concedo oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 464 do Regimento Interno. Com a palavra, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, diante da indecisão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho para anunciar sobrestamentos dos autos 310, 452, 2011, 630, 554, 2011, 978, 41, 2012, 244, 88, 2012 e 977, 87, 2012. Todos sobre o mesmo assunto? Eu não anotei aqui, mas tá. Creio que são todos na diretoria jurídica. Ok. Doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferia o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 350-160-11, 627-219-11, 978-09-12, 626-239-11, 626-344-11, 271-837-12 e 425-08-12. Ok, está deferido o sobrestamento e concedo a oportunidade para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. São os requerimentos de certidão liberatória. Há alguma inclusão? Não? Não havendo, então, deixo livre a palavra e passo a relatar os processos constantes da minha pauta. Uma questão de gentileza, vou deixar para relatar ao final os processos da minha pauta. Então, portanto, passo a palavra, de pronto, ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Se Vossa Excelência me permitisse retribuir a gentileza, eu poderia, então, passar ao doutor Tiago. A expectativa é muito grande, doutor Tiago. Está com a palavra o doutor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Me parece que, extemporaneamente, eu tenho que fazer uma devolução, segundo foi advertido pela nossa secretária, devolução dos autos 184, 518, 2009, ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Ok, então está devolvido, que fique registrado. Continua com a palavra. Eu tenho em pauta a prestação de contas municipal. O primeiro processo é o 166, 668, 2010, trata-se das contas do senhor Josenei Vicente, prefeito de Braganey, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da diretoria de contas... não querendo atrapalhar seu relato, mas eu já antecipo meu pedido de vistas a esse processo. Pois não. Continua com a palavra. Eu tenho um outro processo com vistas também. O terceiro processo é uma aposentadoria, 414, 88 do 95. Trata-se de apreciação de legalidade de aposentadoria concedida por decreto de 1993 pelo município de Umuarama à senhora Odete Meneghetti Veronês, aposentadoria por invalidez concedida com proventos integrais. A documentação foi autuada nessa corte em novembro de 1995. Em maio de 1996, os autos foram remetidos ao município para complementação da instrução, conforme resolução 5.417 de 1996. Em dezembro de 2010, os autos finalmente foram devolvidos a essa corte, foram posteriormente reenviados ao município e retornaram a esse tribunal em agosto de 2011. A diretoria jurídica opina pelo registro do ato com a seguinte fundamentação: retorna o expediente em questão após serem cumpridas as exigências solicitadas. Portanto, cuida-se do exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, da servidora nominada, admitida em 14 de 12 de 1993, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais.
foram juntados todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa 46/2010. O laudo médico de folhas tais dá conta de que a doença que inativou a servidora não se encontra prevista na legislação local como grave nem foi adquirida em função do cargo exercido, de modo que faz jus a proventos proporcionais conforme artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, primeira parte da Constituição Federal. Os proventos de aposentadoria são equivalentes ao piso da categoria, acrescido de 6% referente a biênio. Ante o exposto, atendidos os requisitos constitucionais, opina-se pela legalidade consequente registro do ato de concessão de aposentadoria, formalizado através do Decreto 235 de 1993. O Ministério Público de Contas aponta inicialmente que os atestados médicos indicam que a servidora apresenta cardiopatia chagásica grave causadora de arritmia e osteoartrose, que acarretou em lombociatalgia, além de ser acometida por ansiedade generalizada. Descreve como contraditória a manifestação da unidade técnica e argumenta que demonstram os autos a decorrência de mais de 18 anos após a edição do ato de inativação até o presente momento, fato que torna inócua a efetiva e eficiente análise da legalidade do feito. Isso porque, por mais que se faça a escorreita observação dos requisitos formais e materiais de concessão da aposentadoria, o decurso do prazo de mais de 2 décadas cristalizou uma situação jurídica que encontra óbice a sua correção nos princípios da boa-fé e da segurança jurídicos, frequentemente invocados em julgados recentes dessa Corte. Em relação à manifestação da unidade técnica, cumpre observar que a patologia descrita como cardiopatia chagásica grave está prevista no rol das doenças elencadas como graves conforme o artigo 1º da Portaria Interministerial número 2998 de 2001. Nesse sentido, é improfícua a discussão acerca da proporcionalidade ou integralidade dos proventos. Destaque-se já está superada a questão do direito aos proventos pela regra de exceção prevista no texto constitucional em face à prolação do Acórdão 1138 de 2009 do Tribunal Pleno. De outra parte, insta a consignar que não consta no decreto de inativação a expressa indicação dos valores dos proventos, o que, no entanto, não está a ensejar a negativa de registro pelos motivos já expostos. Por conseguinte, esse representante do Ministério Público de Contas não se opõe ao registro do feito, considerando a intempestiva e inoportuna análise dos seus requisitos. Aproveita-se para alertar a administração municipal que deixar de encaminhar, no prazo fixado, os documentos ou informações solicitados pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas oportuniza a aplicação da multa prescrita na linha B, inciso 1, artigo 87 da Lei Complementar 113 de 2005, e que a completa instrução do processo é de responsabilidade da atual administração, sob pena de multa prevista no artigo 87, 3F da mesma lei, caso caracterizada a falta de documentos essenciais, de sorte que a reincidência na demora do atendimento às diligências determinadas e a imperfeita instrução dos expedientes pode redundar em responsabilização pessoal do gestor e demais servidores responsáveis. Esse é o relatório. E o voto acompanha, em essência, a manifestação do Ministério Público pelo registro, tendo em vista que a discussão sobre se a aposentadoria por invalidez seria concedida com proventos proporcionais ou integrais, realmente, depois do decurso do prazo, já não cabe e fixou-se a concessão dos modos em que foi realizada. Está em discussão? E também, senhor presidente, eu acolho a proposta de alerta à administração municipal, como propôs o Ministério Público. Então, de acordo com, convergindo com o parecer do Ministério Público, pelo registro com o envio de uma advertência à administração. Exatamente. Tá. Está em discussão. Está aprovado. Continua com a palavra, auditor. Eu tenho um processo agora que trata de revisão de proventos. Na verdade, está autuado como revisão de proventos, é o processo 608-691 de 2008. Na verdade, esse processo inicialmente foi autuado como aposentadoria complementar. O então relator, atendendo um opinativo da diretoria jurídica,
resolveu determinar a alteração da autuação como revisão de proventos. E o que trata esse processo é o seguinte: esse é um dos processos que, durante um período, o município de Londrina concedia a aposentadoria. Aliás, o município de Londrina não, o servidor de Londrina, ou o empregado do município de Londrina, aposentava-se perante o regime geral e, segundo uma lei de 1992, a Lei 5.268 de 1992, seu artigo 98, inciso 2, previa uma complementação dos proventos pagos pelo regime geral a ser, então, bancada pelo município de Londrina. E aqui, nesse caso, o processo foi instaurado a partir de desentranhamento de documentos relativos à pensão que foi concedida a partir da aposentadoria do servidor. O que a diretoria jurídica entende nesse caso é que, primeiro, faz menção aqui, houve um pequeno equívoco na autuação do processo. Esse processo, então, seria um processo de complementação de aposentadoria, decorrente do processo de complementação de pensão por morte, e foi feita uma diligência para apresentação demonstrativo de cálculo dos proventos. Houve também a manifestação da Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, esclarecendo que o benefício de complementação de aposentadoria era concedido aos servidores cujo valor concedido a título de aposentadoria era inferior ao recebido quando na ativa, a fim de evitar prejuízos aos servidores. Isso tudo com base na lei municipal que fiz referência. Em razão dos... aqui ainda a manifestação do órgão previdenciário, em razão do cálculo dos benefícios ser realizado com base na média aritmética das contribuições prestadas ao Fundo Previdenciário, o fato de a aposentadoria ser concedida no coeficiente de 100% não significa que fosse a integralidade do valor percebido pelo servidor a título de remuneração. Apresentou tabelas com os valores percebidos a título de aposentadoria pelo servidor falecido, indicando que a época que foi aposentado ele percebia o valor de, aqui eu creio que é cruzeiros, 58.489 cruzeiros, enquanto sua remuneração total seria de 61.767 cruzeiros. Em 94, quando foi desligado a prefeitura, o servidor recebia um total de R$ 469, sendo R$ 394,50 do INSS e R$ 74,91 como complementação paga pelo município. Conforme cálculo dos proventos de maio de 2007, mês do falecimento do servidor, a pensão paga à viúva foi de R$ 1.603,89, sendo R$ 1.375,04 do INSS e R$ 288,85 a título de complementação. A diretoria jurídica aponta que há possibilidade de ser paga dita complementação acaso os servidores públicos sejam vinculados ao regime próprio e posteriormente ocorra a transferência para o regime geral. Fundamenta sua conclusão na interpretação do artigo 39 da Constituição Federal, que dispõe serem livres os entes federados para instituir o regime jurídico de seus servidores, estatuários ou seletistas. Quanto ao caso concreto, a unidade aponta que o servidor contribuiu ao INSS no período de 27 de 7 de 66 a 31 de 7 de 92, se aposentando por esse órgão previdenciário, sendo possível concluir que o senhor Lourimel era vinculado ao regime geral de previdência social desde o momento em que prestou serviço ao município de Londrina. A diretoria ressalta ainda que há previsão expressa autorizando o pagamento da verba em questão, o artigo 98.2 da Lei Municipal 5268 de 92, atendendo o princípio da legalidade, fazendo constar, inclusive, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que esclarece a possibilidade de pagamento desde que seja respeitada a
existência de lei prevendo tal situação. Baliza seu opinativo pelo registro do ato, ao final, invocando o princípio da segurança jurídica ante o transcurso de tempo experimentado, o ato de complementação é de 1994, e a boa-fé do servidor inativo. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da procuradora Célia, posiciona-se pela impossibilidade de complementação da aposentadoria a ser suportada pelo município, fazendo referência à manifestação do órgão ministerial contida no parecer 11.482 de 2010, também da lavra da mesma procuradora, constante do processo referido, oriundo do município de Londrina, em que exaurou opinativos nesses termos. Então, embora a inativação tenha se dado no âmbito do INSS, o órgão previdenciário municipal está efetivando o pagamento de complementação de aposentadoria. No caso, como a aplicação de recursos públicos municipais para o pagamento em tela, há competência dessa Corte de verificação da legalidade de tal dispêndio. Assim, com a devida vênia ao posicionamento da de juros, os autos ora em questão merecem exame por esse tribunal. Feitas tais considerações, passando ao exame de mérito, há que mencionarmos que a jurisprudência desse tribunal tem sido no sentido da impossibilidade de complementação de aposentadoria concedida pelo INSS, conforme resoluções 6.322 de 91, 17.565 de 98, 7.112 de 2002 e Acórdão 224 de 2006. Aqui faço referência que essas duas últimas decisões tratam de consulta. Bom, esse é o relatório. Eu verifiquei também que há um julgamento sobre matéria similar, o Acórdão 3.633 de 2010, a primeira Câmara, relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão, em que ficou definido que ficou definida a negativa de registro da portaria de 1993, na parte em que dispõe acerca do pagamento de complementação de aposentadoria. Então, esse processo de 2010, essa jurisprudência, o processo é de 2010, autuado de 2010, tratando de uma portaria de 1993 e foi negado, então, o registro nessa parte da complementação, ficando, então, o município impedido de proceder à complementação do valor da aposentadoria paga pelo regime geral de previdência social. No presente processo, eu vou discordar do Ministério Público e da jurisprudência com amparo na citação justamente da diretoria jurídica relativa à segurança jurídica, o decurso do prazo. Aqui eu lembro que a aposentadoria desse servidor, ela se deu em 1994. Então, desde 1994, o município de Londrina paga essa complementação. Eu creio que já é um decurso de prazo bastante longo. Aqui haveria uma discussão, que inclusive já conversei sobre isso algumas vezes com o doutor Sérgio, em que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a revisão desses atos ela é possível pelos tribunais de contas dentro de um prazo de 5 anos a partir da edição do ato. O doutor Sérgio entende, eu acho isso bem razoável, ele me corrige se eu estiver errado, que esses 5 anos deveriam se contar a partir do ingresso da documentação no tribunal. Mas há reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que esses 5 anos seriam independentes do atraso ou não do envio da documentação, e com base nessa circunstância, eu entenderia que deveria haver o registro desse ato, uma vez que esses efeitos na vida do servidor aposentado e falecido e na vida da servidora da sua cônjuge já vem de longa data. Seria esse o voto. Então, Vossa Excelência fica numa preliminar de prescrição da possibilidade de análise por essa corte, que equivaleria
a permitir o registro. Exatamente. O auditor quer fazer alguma intervenção? Por gentileza. Por favor, está com a palavra. Obrigado. Bom, nesse caso eu acho que não há dúvidas de que o tribunal deve conceder o registro. O ato é de 94, anterior, portanto, às próprias reformas previdenciárias, né? A emenda 20 de 98, 41, 47, quando não havia sequer essa obrigatoriedade do sistema contributivo. Esse seria um aspecto também que o tribunal deve avaliar nesses atos, se o servidor efetivamente contribuiu sobre o total da remuneração. Porque se ele contribuiu sobre o total da remuneração, ainda que ele se aposente pelo INSS, então é claro que ele teria o direito de receber esse valor que ele contribuiu além do que ele está recebendo. Mas aí, no caso, não há dúvida de que deve ser concedido o registro em razão das questões de segurança jurídica, em razão de ter sido anterior à própria emenda constitucional número 20. E em relação ao outro aspecto abordado pelo ilustre colega Tiago, a questão no Supremo Tribunal Federal, eu penso que ainda precisa ser melhor examinada. Há alguns casos, sim, mas a questão de que o prazo de 5 anos passa a contar a partir da emissão do ato é um critério que, na prática, induz a fraude e induz a perda de eficácia dos tribunais de contas, nitidamente, a meu juízo, porque o órgão, por exemplo, o município edita um ato, não encaminha um tribunal de contas, manda esse ato 5 anos e 1 dia depois, e o tribunal não pode fazer nada. E há decisões também do ministro Carlos Aires Brito, como relator, tentando esse posicionamento no sentido de que o prazo fosse contado a partir do ingresso no tribunal. E há uma discussão também que está em curso, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, questiona essa natureza jurídica de ato complexo, não é? Porque ela diz claramente, olha, se fosse ato complexo, a aposentadoria só teria eficácia após a manifestação do Tribunal de Contas. Ora, mas isso não é verdade. O aposentado, independentemente do registro do tribunal, ele recebe os proventos, ele não trabalha, o cargo está disponível, inclusive, para novo concurso público, e, na verdade, há estudos que questionam isso aí. Apenas rápidas considerações, porque o doutor Tiago mencionou essa jurisprudência do Supremo. Eu penso que isso aí precisa amadurecer ainda no Supremo, mas realmente, como Vossa Excelência mencionou, há casos em que o Tribunal Supremo, diz simplesmente, tem mais de 5 anos o ato, não pode ser modificado pelo Tribunal de Contas, mas há casos em que ele também ponderou isso. Eu creio que ainda precisa de um amadurecimento. Mas, no mérito, não tenho dúvidas em acompanhar a proposta do relator. Com a palavra, a procuradora Célia Cansu. Bom, até por ser um município que está sob a minha jurisdição dentro da Procuradoria de Contas, né, da 6ª Procuradoria, o município de Londrina, a gente tem mais familiaridade com esses autos, porque estamos trabalhando não só nesse, em outros casos semelhantes, né? Então, a posição do Ministério Público foi aqui pela negativa de registro, considerando que a resposta do Tribunal de Contas em processos de consulta aos jurisdicionados sempre foi no sentido da impossibilidade de se fazer essa complementação de aposentadoria, né? Nos casos em que há uma inativação pelo INSS e o Fundo Previdenciário complementaria o valor, né, dos proventos até chegar à integralidade dos mesmos. A questão que me parece interessante a gente abordar aqui, realmente que me preocupa um pouco, é a da demora dos autos em realmente serem encaminhados ao tribunal. E considerando, inclusive, este posicionamento, né, que já foi levantado aqui pelo relator, de não haver mais, depois de um lapso tão grande de tempo, né, a situação jurídica se consolidou no tempo, né, aí tem a boa-fé do interessado, né, os princípios aí que a gente tem, na verdade, aplicado em muitas situações no tribunal, na situação efetiva de demora dos processos a esse tribunal. Eu acho que nós precisaríamos refletir um pouquinho mais e talvez esta corte precisaria adotar alguma providência diferenciada para fazer esse controle dos atos emitidos, para não acontecer exatamente esta situação de se ter a análise depois de muitos anos do ato já emitido, né? O que já geraria esta situação de segurança jurídica, de boa-fé que nós
ao longo desses últimos anos, temos nos deparado em vários processos, não só de aposentadoria, inclusive de concurso público, que são remetidos ao tribunal depois de 15, 20 anos, né? Então, daí você pensa, qual é a culpa do servidor de boa-fé prestou concurso, qual é a culpa do servidor que de boa-fé foi aposentado, porque tem os requisitos e recebeu os valores de uma complementação de aposentadoria, agora o tribunal iria retirar esse valor, se já a princípio incorporou no próprio patrimônio da pessoa, né? Eu acho que o tribunal precisaria, a par de toda essa discussão desses autos, no mérito desse processo, implementar alguma medida para fazer este controle efetivo dos atos emitidos. Isso até tem sido objeto, de minha parte, assim, de uma conversa com a DCM, e já verificando, assim, para o ano que vem, o escopo das contas anuais, assim como ocorre com as contas do Estado, com as contas das entidades estaduais, os gestores teriam que informar os concursos que efetivaram ao longo do exercício financeiro, com o protocolo relativo ao Tribunal de Contas, relativo àquelas admissões. Porque assim nós teríamos como fazer o controle dos atos. E a partir daí, sim, podemos exigir que ele remeta ou não, verificar os atos emitidos e se houve a remessa nos termos provimentais, né? Porque senão os atos, na verdade, são expedidos, ficam sem a remessa, às vezes, acredito aqui na situação de Londrina, foi até porque a aposentadoria era pelo INSS, e como foi uma complementação, entendeu-se talvez que não precisava remeter esses atos de complementação para um registro. Eles só vieram ao tribunal quando houve o falecimento do servidor e foi conceder a pensão. Aí foi questionado, inclusive, a diretoria jurídica até levantou essa preliminar, né? Será o caso de fazer análise ou não desse processo, né? Nós entendemos que sim. Então, na verdade, independente da situação, eu acho que o tribunal precisa partir para uma fiscalização mais efetiva, seja a nível de contas anuais, para evitar situações como essas, desse atraso demorado, né? Muitos, aqui no caso, 18 anos, né? De um ato que já foi expedido na situação, acho que relatada anteriormente, que o senhor relatou agora num processo anterior, que nós estamos deixando de analisar o mérito porque já, na verdade, decorreram 18 anos do ato. Então, esse processo aqui é uma situação semelhante, né? Um ato já de 94, nós estamos já em 2012, vamos verificar a legalidade de um ato já expedido há quantos anos atrás, né? Então, a minha intervenção é mais nesse sentido, a posição do Ministério Público está clara nos autos, acompanhando as posições do Tribunal de Contas a nível de consultas, né? Coloco a Vossa Excelência que naquele processo que foi mencionado da relatoria do conselheiro Artagão, o município de Londrina recorreu e o recurso foi julgado procedente e, na verdade, considerando a boa-fé do servidor, então já teríamos mais essa questão a ser considerada também quando formos nessa situação, para não fazer aí decisões diferentes sobre uma mesma situação, né? Naquele caso foi com base no pleno, foi levado já então ao julgamento do pleno e foi dado provimento ao recurso de vista interposto, mas considerando uma situação excepcional, porque a posição do tribunal é pela impossibilidade, mas considerando essa situação já de tantos anos que decorreu o ato, a boa-fé do servidor, e nós ficamos numa exceção, né, quanto a esta questão. É mais nesse sentido. Muito bem. Eu ouvi atentamente os relevantes apontamentos trazidos por Vossas Excelências e acho que a oportunidade desse processo é uma oportunidade boa de estudarmos aí, revolvermos alguns institutos e quem sabe até pretensiosamente delimitarmos ou começarmos a delimitar os espaços das prescrições, e que é matéria subjacente à questão, mas que preponderou nessa discussão. Motivo pelo qual, abusando da tolerância de Vossas Excelências, vou pedir vistas do processo. Continuar com a palavra o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu agradeço a intervenção da procuradora de lembrar que realmente não pesquisei o desfecho desse processo que citei.
Senhor presidente, eu tenho, por último, em minha pauta, uma admissão de pessoal, o processo 656-599-2008, é uma admissão efetivada pela Câmara Municipal de Veracruz do Oeste. Aqui me surgiu uma dúvida, porque um dos cargos que foi objeto do concurso público, que está em discussão, é o cargo de diretor administrativo da Câmara Municipal. Então, eu vou verificar com mais cuidado essa situação e, por essa razão, solicito adiamento do processo. Solicitado adiamento concedido. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de todos, era a pauta que tinha a atender. Obrigado a Vossa Excelência. Passo a palavra, então, ao auditor Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela estreia na presidência dessa Câmara. E, se Vossa Excelência me permite, e o colegiado, eu gostaria de anunciar ainda um sobrestamento que assinei em substituição ao conselheiro Caio Márcio. Deferi o sobrestamento da análise do processo 238-867-11. Ok, está registrado o sobrestamento. Passo a pauta, o processo 177-350-2010, prestação de contas do senhor Carlos Sutil, prefeito do município de São Jerônimo da Serra, em 2009. Embora regularmente citado, tendo inclusive apresentado pedido de dilação de prazo para apresentação de justificativos em 2 oportunidades, o responsável não juntou esclarecimentos quanto às inconsistências apontadas no primeiro exame da unidade técnica. Assim, não resta outra solução que não acatar as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: abertura de créditos adicionais especiais sem lei específica, falta de encaminhamento de anexos do Lei de Diretrizes Orçamentárias, movimentação de recursos em instituição financeira privada, inconsistência injustificada em relação a posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, ausência do extrato da conta bancária com saldo de 31/12, omissão de conta corrente do sistema informatizado, divergência entre a declaração dos bancos e o saldo verificado em contas bancárias no exercício, inconsistência nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos, ausência de comprovação de saldos da dívida fundada, falta de repasse de contribuição patronal ao Instituto Nacional de Seguridade Social, ausência de encaminhamento de questionário e controle da atuação do Conselho de Saúde, essa eu afasto, falta de encaminhamento da resolução do Conselho de Saúde tratando sobre as contas do exercício, essa também relativa ao Conselho de Saúde, seguindo a jurisprudência, eu estou afastando. São essas, senhor presidente, que as demais são relativas ao Conselho de Saúde. O tribunal já se posicionou no sentido de que esses aspectos não fariam parte do escopo das contas. Então, em razão de todos esses 10 itens que mencionei, o parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão especialmente da omissão do gestor que não prestou nenhum esclarecimento sobre essas falhas apontadas. Então, o voto de Vossa Excelência é pelo parecer prévio pela desaprovação das contas do Poder Executivo de São Jerônimo da Serra, exercício financeiro de 2009. Perfeitamente. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não, está com a palavra o auditor Tiago. Senhor presidente, apenas uma indagação aqui na pauta, me parece que tem uma referência à aplicação de multa. Eu indago ao relator, porque não está muito claro na pauta, que constaria na... É verdade, consta sim. Em face das irregularidades, a unidade técnica do Ministério Público propõe a aplicação de multa. Senhor presidente, eu tenho, na verdade, até dúvidas quanto à competência. Aí é uma dúvida da base da estrutura política, não é? Porque se o tribunal emite parecer prévio, ele não julga as contas. Então, seria necessário até um outro processo. Eu estou, por hora, deixando de propor a multa, entendendo que... Eu entendo bem a dúvida que Vossa Excelência tem, porque me parece que a aplicação de multa é numa prestação pontual de contas, né? Procedimento específico. Exatamente, no procedimento. Não estaria dentro da figura típica do parecer prévio a imposição de multa. Perfeitamente. Embora o tribunal não pratique esse entendimento, não. Normalmente... O correto seria isso que Vossa Excelência disse. Seria, por exemplo, instaurar uma tomada de contas
exatamente para apreciar isso, e aí, julgando as contas, emitir a multa. Mas já que o tribunal não julga as contas, inclusive, eventualmente, por 2/3, esse parecer prévio, inclusive, pode ser afastado, então, em princípio, eu deixo de propor a multa. Não sei se o auditor está esclarecido a respeito da posição. É que, na verdade, senhor presidente, eu acho que tem diversas multas aí para serem discutidas. Eu concordo com o auditor Sérgio em relação àquela multa prevista no parágrafo 4º do artigo 87, que prescreve a multa em razão da irregularidade das contas nos termos do inciso 3 do artigo 16. Mas em relação a outras multas, é que me parece, por atraso, aí eu tenho seguido o auditor, o que me parece é que, havendo a confirmação do parecer prévio pela desaprovação pela Câmara, a desaprovação pela Câmara tem o condão de dar início a um sem número de providências em razão da desaprovação, né? A desaprovação das contas abre descortina aí para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Contas, algumas persecuções aí em relação aos responsáveis, aos ordenadores de despesa, né? Questão interessante. Senhor presidente, eu, com a devida Bom, vênia... enfim, o senhor está em condições de votar? Sim, eu estou em condições de votar, mas o problema é que o doutor Sérgio não fez a referência a qual multa está sendo proposta na instrução. Não, eu estou afastando... Ele está dando parecer pela desaprovação sem aplicação de multa. Sim, eu entendo o que Vossa Excelência está me pedindo, mas é que, como eu tenho esse posicionamento, na verdade eu não tenho condições agora de esclarecer a Vossa Excelência, porque como eu tenho esse entendimento e não iria aplicar a multa, eu não analisei multa por multa. Não se deteve na análise? Não me detive na análise de multa por multa, que ela propôs várias multas. Se Vossa Excelência tiver essa disposição, poderá pedir vistas do processo. Eu vou fazê-lo. Por favor. Com vistas ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Eu agradeço a Vossa Excelência e peço desculpas porque acabou o trabalho sendo transferido a Vossa Excelência, mas eu agradeço. E Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado. 214.401/2007, prestação de contas dos senhores Isaac José Efraim Fiala e Wilson Galvão de Oliveira, presidentes da Companhia de Desenvolvimento de Araucária, nos períodos de 1º de janeiro a 11 de maio de 2006 e 12 de maio ao encerramento do exercício. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente pela regularidade das contas e o voto do relator. Então, o voto do relator é pela aprovação das contas da Companhia de Desenvolvimento da Araucária, exercício financeiro 2006. Está em discussão. Aprovado. Continua com a palavra, auditor. Processo 185-115/2009. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de indicar o adiamento. Um pedido de adiamento que está aprovado. Segue com a palavra. Processo 658.099/2010. E o processo seguinte, senhor presidente, 234.396/2009, são aposentadorias. A primeira da senhora Maria Ghisonini Maggi, no cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O segundo, a aposentadoria do senhor Firmino Kowalczuk, no cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná. Em ambos, as manifestações uniformes da diretoria jurídica e do Ministério Público são pela legalidade de registro. Ocorre que o Ministério Público apresenta um alentado estudo em que questiona o percentual de recolhimento em favor do ente previdenciário, questiona a constitucionalidade do desconto previdenciário o Ministério Público incidente sobre a remuneração dos servidores estaduais. Nesse sentido, afirma que com a emenda constitucional número 41 e a Lei Federal 10.887/2004, tornou-se obrigatória a todos os entes da Federação a adoção em seus regimes próprios de previdência do percentual de desconto previdenciário mínimo de 11%, aplicado pela União à remuneração de seus servidores. No entanto, o Estado do Paraná continua a valer-se do desconto de 10% sobre a folha dos servidores. Alerta para o fato de que a Lei Estadual 12.398/98 adota sistema de alíquotas contributivas previdenciárias escalonadas, que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a ação declaratória 2010, medida cautelar.
declarando inconstitucionais os artigos 78, incisos 1 e 2 da lei estadual mencionada. Assim, em razão de diversas ações judiciais que determinaram a limitação da alíquota previdenciária à taxa de 10%, o total de descontos previdenciários passou a resultar em receita aproximada a 9,09% sobre o total da folha de salário dos servidores do Estado. Bem, é um estudo complexo e muito bem feito, em que, em síntese, é questionado esse percentual de desconto incidente sobre a folha de servidores. Eu entendo que, na verdade, isso seria uma representação para que o tribunal fizesse esse estudo, esse levantamento e, eventualmente, faça alguma determinação à Paraná Previdência. Então, estou sugerindo a legalidade de registro dos atos como manifestações uniformes. Estou sugerindo que seja reproduzido por cópia um desses processos, para que, então, convertido em representação com sorteio de relator, para que, se o tribunal delibere sobre essa matéria, né? Poderia, eventualmente... Eu pensei em outras possibilidades, um incidente de inconstitucionalidade, alguma coisa, mas acho que esse seria o caminho menos burocrático. Nós resolvemos esse processo, esses dois, legalidade e registro, e, por cópia, pegamos esse estudo feito para que o tribunal analise se realmente isso deve ser motivo de determinação à Paraná Previdência ou ao próprio Poder Executivo numa orientação para que atualize a legislação, mas isso estou aqui quase que num brainstorm, colocando em discussão. Uma representação que seria encaminhada à Corregedoria ou à Inspetoria que fiscaliza o Paraná Previdência? Quer dizer, aí eu também pensando, né, eu inicialmente tinha imaginado uma representação do Ministério Público com, inclusive, sorteio de relator entre todos. Mas Vossa Excelência já está indicando uma possível prevenção, né, que o relator seria um inspetor relativo à Paraná Previdência. Me parece que essa representação, tem a denominação que tiver, vai envolver um trabalho da inspetoria, né, que fiscaliza o Paraná Previdência. Seria até uma forma de auxiliar essa Câmara, auxiliar o trabalho, comunicar à inspetoria para que pudesse dar um encaminhamento, ao invés de fazermos via Corregedoria. Né? Perfeitamente. Então, vou acolher então essa ideia de Vossa Excelência. Seria então, mas nós converteríamos isso em representação do Ministério Público. A sugestão de Vossa Excelência seria, no particular, aqui aprovar as aposentadorias. Perfeitamente. E daí um encaminhamento de cópias à inspetoria responsável pela fiscalização do Paraná Previdência. Sem instauração da representação, Vossa Excelência está sugerindo, é isso? Acho que sim, acho que... Ok, então aí a inspetoria ou o relator decidem, né? Sem representar não significa que não seja oficial, pelo contrário, o que nós estamos decidindo aqui se reveste de extrema oficialidade. Perfeitamente. É evidente que a inspetoria irá dar uma satisfação, irá dar uma resposta a esse encaminhamento. Né? Então, perfeito. Então, adotando a proposta de Vossa Excelência, julgar legal... apenas estou traduzindo a proposta de Vossa Excelência. A proposta é de Vossa Excelência. Obrigado. Então, Ok. Então, vamos saber o que aflige o nosso auditor. Não, é porque eu tenho conhecimento Depois de que... tudo isso submetido ao crivo do Ministério Público. Eu tenho conhecimento de que essa situação já foi submetida à deliberação da segunda Câmara, e sei que o que restou decidido foi a proposta de justamente comunicação à inspetoria responsável pela fiscalização da Paraná Previdência. O que ocorre, inclusive essa decisão, ao que eu saiba, já foi objeto de recurso de revista pelo Ministério Público, pelo argumento de que a Paraná Previdência ela não tem competência para resolver essa situação. Não é a Paraná Previdência quem vai elaborar um projeto de lei para que isso seja corrigido. Então, aí eu teria
me parece, salvo engano, que isso é objeto de discussão, inclusive nas contas do governador, né? Então, talvez, se não se instaurar uma tomada de conta extraordinária nesse momento, que seja feita uma comunicação sobre a situação, talvez seja mais uma comunicação ao relator das contas do governador, para que ele, então, possa apreciar essa situação no âmbito das contas do governador. E essa já foi a proposta do Ministério Público, inclusive, ou não? Nesse recurso, Vossa Excelência sabe? Aí já não é. Mas também não tenho nada a opor, e já que... Não tenho nada a opor a essa ideia, e parece que, já que o Ministério Público já discordou dessa outra... Seria propriamente qual, auditor, Tiago? Senhor presidente... encaminhar para o relator das contas do governador. Exatamente. Para que... eu creio que essa questão Parece já tem sido objeto de verificação. Aqui pela procuradora Célia, esses apontamentos já constaram de outras prestações de contas do governador. Sim, me parece que já constaram de outras... Bom, mas aí o tribunal difamador, nem de uma forma agravador, que se faça a representação, então, à corregedoria, ou, não sei se pode se decidir pela tomada de contas extraordinária? Eu tenho a impressão que, quer dizer, a tomada de conta extraordinária, em princípio, é para apurar dano, responsabilidade. Aqui nós estamos falando de uma questão estrutural do Estado, né? Não é exatamente um ato de um administrador que desviou dinheiro, é uma questão política do Estado todo. Que decorre já de sucessivas... mas que efetivamente causa dano. Não, né? sem dúvida. Mas desequilibra as contas, o saneamento das contas da Previdência. Mas eu quero dizer, na minha opinião, né, o processo de tomada de conta extraordinária ele é bem claro. Olha, algum gestor, ou alguns gestores, ou alguém da administração desviou dinheiro e ele vai ser responsabilizado. Aqui, no caso, digamos, é uma responsabilidade difusa que vem de vários governos, entendeu? Quer dizer, eu acho que é muito mais um estudo de orientação ao próprio Estado, e aí o tribunal cumpre uma função, digamos, relevante, política, não é política, não política partidária, mas de órgão que pode encaminhar os destinos do Estado e da sociedade, né? Então, por isso que tomar de conta extraordinária, não sei se seria uma boa ideia. Uma representação, e aí eu consulto Vossa Excelência, uma representação, por exemplo, mas não ao corregedor, uma representação para ser sorteada. Mas aí também esbarra na questão que quem cuida mais disso é o relator das contas. Olha, eu vou me permitir aqui fazer uma observação. Eu entendo que a iniciativa de se impor, criar a imposição da correção desse percentual de contribuição previdenciária, a iniciativa, todos nós sabemos, é exclusiva do governador, né? É ele quem detém a prerrogativa de dar início a esse processo legislativo que irá produzir essa alteração necessária que nós estamos apontando. Então, me parece que não há outro local mais adequado para se determinar ou se apontar isso do que nas contas do governador. Quando se julga as contas do governador, se faz recomendações, determinações, sobre as quais se poderá depois impor até a desaprovação das contas se não forem cumpridas de acordo com o entendimento desse tribunal. Então, me parece que não resta outra alternativa que não é de enviar ao relator das contas do governador o que nós constatamos aqui, para que ele possa, ao seu juízo, e também nós todos iremos discutir as contas do governador em plenário, também agregarmos, por ocasião da discussão das contas do governador, essa informação, essa decisão aqui. Então, perfeito. Acho que chegamos ao Como consenso. ficaríamos, então, no acordo? Então, pela aprovação particular destas aposentadorias com a remessa, no acordo, a remessa de cópias ao relator das contas do governador? Perfeitamente. Isso? Ok? Ok. Então, está aprovado desta forma.
Obrigado. Continua com a palavra, então, o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Senhor presidente, então, depois desse debate interessante, que acabou resultando numa boa solução, eu creio, eu concluí minha pauta, agradeço a atenção de todos. Pois bem, muito obrigado. Tendo Vossa Excelência concluído a sua pauta, tenho a minha pauta para relatar. O processo que tem em primeira colocação aqui, da Câmara Municipal de Ivatuba, prestação de contas anual do exercício de 2010. É uma prestação de contas encaminhada pelo presidente da Casa, Renato Gimenez Franco. Em seu primeiro exame, a Diretoria de Contas Municipais apurou que a remuneração de alguns agentes políticos extrapolou o valor estabelecido no ato de fixação. Neste caso, destacou que cabe ao ressarcimento dos valores percebidos a maior por cada agente, bem como a aplicação de multa administrativa pela infração cometida, prevista no artigo 87, inciso 3º, e parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Com o contraditório, a Câmara Municipal apresentou a documentação para sanar a irregularidade indicada, retornando o processo à unidade técnica para reanálise. Desta feita, então, a diretoria manifestou-se pela regularidade das contas, afastando a aplicação da multa, pois, diante do inicialmente apontado, a Casa Legislativa comprovou que editou uma resolução específica, determinando a restituição dos valores recebidos a maior pelos agentes políticos aos cofres municipais, bem como a devida restituição dos valores devidamente atualizados no período de abril a dezembro de 2011. Por sua vez, o Ministério Público, com base no expediente da diretoria, opinou pela aprovação das contas. O processo foi distribuído a mim em 10 de maio deste ano e este é o relatório. E passo já ao voto. Meu voto é convergente com os pareceres já apontados, que é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ivatuba, no exercício 2010, de responsabilidade do senhor Renato Gimenez Franco. É o relatório com o voto que ponho em discussão e já para a votação. Está aprovado. Próximo é a Câmara Municipal, protocolo 18.509.4/12, Câmara Municipal de Honório Serpa. O interessado, Romir de Oliveira Ribeiro. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011, encaminhado pelo presidente, já citado. No exame preliminar, a DCM, no que se refere aos assuntos contidos na finalidade da análise, definido na instrução normativa, não apurou qualquer restrição à regularidade das contas. Foram verificados aspectos orçamentários, patrimoniais, referentes à Lei Complementar 101, bem como outros aspectos legais. O Ministério Público, junto a esta Corte, também compartilhou a mesma conclusão lançada pela DCM, manifestando-se pela regularidade das contas. Esse é o relatório e passo já ao voto. Atendendo ao que ficou definido na Instrução Normativa 63/2011 desta Corte, a unidade técnica competente realizou a análise detalhada das contas da Câmara Municipal de Honório Serpa, concluindo pela regularidade destas. O órgão ministerial acompanhou o entendimento, pelo que se manifestou no sentido da aprovação das contas. Pelo que sou, ao final, também convergindo com os pareceres antecedentes, voto pela regularidade das contas da Câmara de Honório Serpa no exercício 2011, sobre Ribeiro. É o que ponho em discussão já com o voto e considero aprovado. O seguinte, Câmara Municipal de Prudentópolis, protocolo 19.0446/12,
o interessado, o responsável, Canderói Mainardes Filho. Uma prestação de contas da Câmara Municipal do município de Prudentópolis, relativo ao exercício financeiro do ano passado, 2011, encaminhado pelo interessado já citado. O exame preliminar da DCM não apurou qualquer restrição, de acordo com a Instrução Normativa 63/2011, foram verificados aspectos orçamentários, patrimoniais e legais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O MP, junto a esta Corte, também compartilhou da conclusão lançada pela unidade técnica a regularidade. Este é o relatório, pelo que passo também ao voto, que é convergindo com os pareceres precedentes e já citados, pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Prudentópolis no exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Canderói Mainardes Filho. É o relatório, já com o voto, que ponho em discussão e apreciação e votação, e considero aprovado. Por fim, a prestação de contas de Executivo Municipal do município de Imbaú, protocolo 160078/11, interessados Hamilton Moreira dos Santos, Lauir de Oliveira e Rosélia Pinto Martins. É uma prestação de contas do Executivo do município de Imbaú, relativo ao exercício financeiro de 2010, encaminhado pelo senhor Lauir de Oliveira. Em exame preliminar, a DCM apurou diversos aspectos das contas municipais, destacando duas ocorrências que poderiam fundamentar uma irregularidade. Primeira, o município abriu créditos adicionais acima do limite de 20% autorizado pela Lei Orçamentária Anual, alcançando o patamar de 21,14%, o que pode acarretar a aplicação de multa administrativa por infração à norma legal, artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 113/2005. E, segunda irregularidade, a comparação entre os valores do ativo e passivo compensados do balanço patrimonial emitido pela contabilidade evidenciou discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema de Informações Municipais, o acompanhamento mensal, o que pode ensejar uma recomendação. Deste modo, manifestou-se pela citação do representante legal e gestor das contas para que apresentasse defesa. Após a oportunidade do contraditório, o município apresentou documentos, os quais foram analisados pela DCM, que expediu a instrução 387/12, e, nesta oportunidade, retificou seu cálculo do exame inicial, constatando que os créditos adicionais não ultrapassaram o limite de 20%, autorizado pela Lei Orçamentária Anual, permanecendo em 13,76%. Além disso, no que se refere ao segundo ponto levantado, discrepância entre o relatório emitido pela contabilidade com os dados enviados ao SIM-AM, a DCM entendeu que configura restrição à regularidade das contas, tendo caráter apenas de recomendação para a adoção de melhores práticas de gestão, reservando-se a avaliá-lo em prestação de contas futuras. Assim, ao final, concluiu pela regularidade das contas. Compulsando os autos e diante do certificado pela unidade técnica, o Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, através do parecer 2249/2012, não se opôs à proposta de regularidade da prestação de contas. Não se opor é a mesma coisa que aprovar. Em 10 de maio do corrente ano, por redistribuição por vacância, mediante sorteio, recebi o presente processo, conforme termo de redistribuição. Apresento, então, o relatório e passo a decidir. Das instruções da unidade técnica, verifica-se que as contas do Executivo de Imbaú não possuem qualquer restrição quanto à sua regularidade.
As duas ocorrências inicialmente destacadas pela unidade técnica foram devidamente esclarecidas pelo município, na oportunidade em que exerceu o seu contraditório. Importante, entretanto, consignar que o município deve adotar práticas melhores de gestão no preenchimento dos dados contábeis do SINHA-M, como se comprometeu na peça processual número 10. Deste modo, acolhendo a instrução da DCM, bem como o parecer do Ministério Público, com fundamento no artigo 1º, inciso 1º e 16, inciso 1º da Lei Complementar 113, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas apresentadas pelo senhor Lauir de Oliveira, do Executivo Municipal de Imbaú, no exercício de 2010. É um relatório já com voto que submeto à discussão e à votação. Então, está aprovado. Eram esses os processos que constavam da minha pauta. Não havendo mais relatores inscritos, tem a palavra o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Se Vossa Excelência me permite, pedindo desculpa, seria possível reabrir a discussão daqueles dois processos que nós discutimos tanto? Das aposentadorias? Exato, exato. É porque eu tinha, na verdade, uma redação aqui que eu acho, e peço desculpas à minha assessoria, porque eu acho que essa redação aqui talvez fosse interessante analisar. A proposta que eu tinha no voto, que eu tenho no voto escrito é a seguinte: então, julgar legal determinar o registro da aposentadoria. 2, expedir ofício, e aí seria a expedição de ofício, creio eu, pelo presidente da Câmara. Expedir ofício ao relator da prestação de contas do Governo do Estado do Paraná, referente à gestão de 2011, para que seja informado quanto aos vícios destacados pelo Ministério Público de Contas em seu parecer número tal. 2.2. Expedir ofício à presidência desse tribunal para que, caso entenda oportuno, comunique os fatos relatados na presente decisão ao governador do Estado do Paraná, à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e à Assembleia Legislativa do Estado, com vista a dar-lhe ciência da falha que continua a ser apresentada nos descontos previdenciários incidentes sobre a remuneração dos servidores do Estado do Paraná. Quer dizer, eu creio que assim, inclusive, essas autoridades já poderiam ser alertas. Eu consulto Vossa Excelência se... Eu só fico em dúvida, auditor, em relação a se comunicar à Assembleia, porque a iniciativa jamais poderia ser de algum deputado, de algum membro do Parlamento. E, de certo modo, também estaríamos tentando acionar uma instituição que estaria, de certo modo, vinculada à iniciativa do governador. Me parece que eu não teria dúvida nenhuma, não vacilaria em aderir à sugestão de Vossa Excelência de que a Câmara encaminhasse um ofício, que isso constasse no acórdão e que fosse confeccionado e encaminhado um ofício ao relator das contas do governador. Já a comunicação à Assembleia, eu acho um socorro que não teria nenhuma utilidade e só demonstraria, talvez, assim, uma certa agonia desse tribunal e não ter como solucionar, né? E em relação a essa outra aqui, expedição de ofício, quer dizer, o presidente da Câmara encaminha ao presidente do tribunal para que se entender oportuno comunicar os fatos ao governador e à Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Quer dizer, seria apenas ao âmbito do comunicado, no âmbito do Executivo. Eu acho que aí é possível, porque, na verdade, o presidente, como representante do tribunal, pode se dirigir a qualquer autoridade para relatar acontecimentos e fatos e decisões aqui que possam ser do interesse e com um objetivo muito nobre de auxiliar o governador a ordenar o sistema previdenciário. Então, se Vossas Excelências... Eu excluiria só o ofício à Assembleia Legislativa. Perfeito. Então, se Vossas Excelências concordarem, então, fica sendo essa a redação. Ok. Procuradora? Consulta o procurador se teria alguma... Ok, auditor Thiago? Então, reabrindo a discussão dos dois processos, 658099/10 e 234396/09, com essa nova interpretação e posição do auditor Sérgio Fonseca.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, convoco a próxima sessão para o dia 19 de junho de 2012, terça-feira, que será a 21ª sessão ordinária desta primeira Câmara, no horário regimental. Levanta-se a sessão.